caro participante do Aprova Mais Enem dos concursos. Essa é mais uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão, que preparou especialmente para você uma série de aulas que você pode acompanhar pelo QR Code ou pelo link na descrição do vídeo. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre um dos eixos que poderão cair dentro da prova de redação, que é o eixo relacionado à cultura. Nós já passamos pela infraestrutura, que envolveu a moradia, que envolveu questões de trânsito, já falamos de educação, já falamos de trabalho e hoje nós vamos falar sobre cultura, que na verdade é um aspecto muito interessante que está sendo enfaticamente falado ao longo desses 2 últimos anos e é um tema em potencial para cair na sua prova de redação. Lembrando que todas as vezes que uma temática cultural cai numa prova, é preciso que você também faça relação com as outras áreas. Afinal de contas, a própria palavra cultura tem muito mais a ver com os hábitos e com as relações que os indivíduos têm dentro de uma comunidade. Como o próprio nome já diz, cultura vem da raiz linguística chamada de cultivar. Então, todas as vezes que nós trabalhamos sobre relações culturais, que nós tratamos sobre parâmetros culturais, estamos falando, na verdade, da vivência dessa população, daquilo que o povo conseguiu fazer ao longo do tempo e que conseguiu concentrar isso como memória e como registro. E aí, para a gente entender um pouco sobre o que significa cultura, a gente precisa lembrar de uma das obras mais preciosas da humanidade, que é do antropólogo Stuart Hall, que fala sobre identidade humana na pós-contemporaneidade. E isso é tão interessante porque a cultura para Stuart Hall é dividida em 3 partes. As influências que esse homem tem com a sociedade, a sua história de vida e, em terceiro lugar, aquilo que ele pode fazer dela. E quando a gente fala de Brasil, nós precisamos sempre levar em consideração que o Brasil é um país rico e diversificado do ponto de vista de identidades. Isso porque a nação indígena, a população indígena que aqui habitava antes da chegada da população europeia, era uma população que já tinha muito consolidadas as suas tradições e as suas próprias vivências. Com a chegada da Europa ao Brasil em 1500 e com o estabelecimento dessa população a partir mesmo de 1530, nós conseguimos enxergar aí um choque de culturas e uma mescla de culturas que trouxe da Europa, que trouxe da África e que trouxe também de outras nações que passaram a abrigar o Brasil. E hoje nós conseguimos entender que a cultura ela é uma mistura de todas essas regiões, com tradições, com memórias, com festividades, e a cultura faz parte também de aspectos relacionados à culinária, às manifestações religiosas e também às manifestações relacionadas à dança e ao teatro. E aqui, quando o tema trata para nós sobre como resgatar a cultura, é interessante que a gente pense que existem alguns aspectos desse resgate da cultura. Talvez você conheça ou você já tenha ouvido falar aí, na sua prova ou em outras situações, sobre o termo chamado de sustentabilidade cultural. Esse termo, que a gente toma emprestado do eixo ambiental, a gente trata muito mais de usar aquilo que a cultura tem de melhor e ainda conservá-la ou preservá-la com o passar do tempo e ao redor das regiões. E uma das primeiras maneiras de resgatar essa cultura é por meio da educação. O entendimento sobre a sua própria história e sobre a sua própria memória faz com que essa pessoa conserve e preserve ainda muito mais a educação. Se o tema de redação fosse como resgatar a cultura ou caminhos para a sustentabilidade cultural, uma das coisas que você poderia colocar, um dos argumentos mais potentes e consistentes que você poderia utilizar era esse âmbito educacional. Todas as vezes que nas escolas ou em outras manifestações nós conseguimos entender a nossa própria história, a origem do nosso país ou a origem das nossas localidades, isso faz parte de um processo educacional. E todas as vezes que a gente pensar em educação,
a gente analisa dois vieses importantes. Uma educação que é chamada de formal, que é a educação estabelecida dentro dos centros, das instituições de ensino, dos centros escolares, e a educação chamada de não formal, que é a educação e a instrução de valores para esse ser humano ou para esse indivíduo dentro da sociedade. Quando a gente trata de cultura, a gente precisa dos dois. E aí aqui a gente lança um contraponto, ou seja, uma contra-argumentação, uma limitação desse resgate cultural. Tudo bem que a cultura vai ser resgatada por meio da educação, mas qual vai ser a fragilidade para esse alcance acontecer de maneira integral e de maneira plena? Um dos obstáculos para esse sentido são as atuais políticas educacionais e também a falta de uma carga horária ainda maior para as disciplinas, dedicadas à arte e à literatura. A exemplo disso, nos Estados Unidos, por exemplo, todo o contexto de cultura e de arte é estudado ali pelo menos em 5 a 8 horas por semana para os alunos de ensino médio, né, que eles chamam de high school. E aí lá, nos Estados Unidos, a gente percebe que existe um apelo, inclusive dentro da indústria cinematográfica, de uma valorização e de um patriotismo pelas raízes e pela própria cultura norte-americana. E isso é muito interessante porque isso foi incentivado e isso foi avaliado lá dentro das escolas, lá dentro dos ensinos. E o Brasil, por ter essa cultura diversificada, deveria ser ainda muito mais enfático, tanto os programas escolares, como ainda as outras manifestações que comumente acontecem. Muitos brasileiros hoje estão distantes dessas manifestações por simplesmente desconhecerem a própria cultura do seu povo. Um exemplo muito claro disso também é a própria cultura negra, que vem para o Brasil, sai do Congo e de outras regiões africanas e chega aqui com uma variedade de religiões, de costumes, de danças, e boa parte da população brasileira, que inclusive é majoritariamente preta, desconhece todas essas questões e que são importantes para o crescimento e desenvolvimento da nação enquanto um aspecto identitário. Como consequência disso, nós temos, se essa população não consegue conhecer a sua própria cultura, isso tende a ter uma alienação cultural, ou seja, nós não conseguimos entender o que está acontecendo no nosso país, na nossa cidade, e aí muito facilmente a influência de outras culturas ou simplesmente a negligência da nossa própria cultura é um fator incidente e ocorrente dentro dessa questão. Por isso que é muito importante que a cultura brasileira seja valorizada, inclusive por meio de programas escolares e também por meio do incentivo às manifestações locais e territoriais no geral. Em segundo lugar, nós podemos resgatar a cultura através do investimento nas tecnologias de comunicação e informação. Se você ainda não ouviu falar da sigla TIC, e a gente fala isso, TICs, é hora de você também aprender sobre isso. Porque as TICs, que são denominadas como tecnologias de informação e comunicação, é toda a inovação que vem pelo processo de globalização. E aí, ao falar desse processo, é interessante também pontuar a vocês que estão assistindo hoje aqui, que o processo de globalização é um processo universal de caráter qualitativo, não quantitativo, que fique muito claro isso. Ele tem muito mais um aspecto qualitativo, por quê? Porque ele tenta aproximar todas as culturas, tenta aproximar todas as vivências, e aí eu tomo aqui emprestado uma expressão do nosso geógrafo brasileiro chamado Milton Santos, e ele fala isso na obra A Natureza do Espaço. Ele vai dizer que a nação brasileira tem na sua essência fluxos e refluxos. Então, pela quantidade de experiências que nós temos e pela quantidade de fluxos e refluxos que a globalização traz, é muito natural que a gente tenha a presença de tecnologias de informação e de comunicação. Nós não podemos simplesmente negligenciar a cultura quanto ao seu aspecto de inserção dentro desse processo mundial e sincrônico que é a globalização. Mas existem alguns impedimentos, alguns contrapontos
desse investimento em tecnologia de informação e comunicação para que essa cultura continue sendo resgatada. Um deles, a gente se depara hoje com uma falta incisiva e massiva da inclusão digital. Para eu ter tecnologias de informação e comunicação, acesso a dispositivos, softwares e outras condições dentro desse mundo cinemático, a gente entende que hoje uma boa parte da população brasileira ainda não detém de aspectos digitais, ou seja, não tem acesso a uma boa conexão de Wi-Fi e nem ainda condições financeiras para adquirir dispositivos eletrônicos. E esse processo, ele se torna um processo que deveria ser democrático, como a globalização ele se torna hiperverso, ou seja, ele atinge apenas uma camada e aí ele perde a sua função social e o seu caráter agregador de mostrar a cultura de todos os povos por uma tela. Hoje, por exemplo, você pode assistir a as várias plataformas aí de filmes em que você consegue ver uma produção que é turca, uma produção indiana, uma produção que é da Indonésia, o que antigamente, sem o processo de globalização, você não conseguiria. Ora, se a gente consegue assistir produções internacionais apenas por uma tela e apenas pela nossa escolha, a produção brasileira, que ainda é riquíssima, também tem esse mesmo potencial. E aí, não sei se vocês têm acompanhado, mas um trabalho brilhante aqui de um maranhense, que foi para uma universidade fora do país mostrar o nosso Bumba Meu Boi como um símbolo de representação cultural. Essas questões representam aí o processo potencial e transformador que a globalização pode fazer de desenvolver a nossa própria cultura, mas também da gente conhecer a cultura dos outros países. E aí, como consequência, se a gente não investe em tecnologias de informação e de comunicação, a gente se depara com um desalinhamento, com um descompasso entre a cultura e entre as nossas próprias vivências. E aí, esse indivíduo tenderá a priorizar uma cultura que é externa. E aí a gente também se depara, além do processo de uma globalização perversa, o processo de internacionalização. Professora, qual é a diferença entre internacionalização e globalização? Se a globalização se refere a um aspecto qualitativo, a internacionalização se refere a um processo quantitativo, tá certo? Tem muito mais a ver com compra e com venda. E que se a cultura não for investida, incentivada pela tecnologia de informação e comunicação, com certeza os dois processos, não só globalização, como internacionalização, estarão ali redondamente afetados. 3. O terceiro aspecto que faz você resgatar a cultura de um país é a promoção de um crescimento que leve em conta as raízes do povo. É interessante pensar que todo progresso nacional é baseado no pleno investimento da riqueza e da produção cultural do próprio país. Não há como a gente pensar num desenvolvimento brasileiro sem olhar para dentro do Brasil e sem olhar para suas especificidades. O Maranhão, por exemplo, é destaque no Brasil e também no mundo por diversas manifestações culturais, como o Bumba Meu Boi e como a nossa própria culinária. E assim, todas as federações deste grande país chamado Brasil também apresentam ali especificidades relacionadas às raízes desse povo. O que impede, por exemplo, esse investimento no crescimento que leva em consideração essas raízes? A gente se depara ainda com um baixo investimento na cultura do país. E esse baixo investimento, por vezes, se refere a um desconhecimento das próprias manifestações que esse país apresenta. Existem manifestações populares e bem locais e específicas que ainda não ganharam destaque simplesmente porque ninguém sabe que eles existem. Então, hoje, o Brasil, inclusive pelo próprio Ministério da Cultura, abriu vários editais de valorização de pequenos, médios e grandes artistas, a fim de que eles possam ali ser uma válvula ou ser um canal, uma estratégia fácil de divulgação da cultura que está sendo feita no nosso país e para que esse processo de disseminação aconteça ainda muito mais. Uma coisa também que é interessante pensar é que o Brasil é feito de uma cultura popular.
não é uma cultura erudita. E essa cultura popular ela também merece grande relevância. E aí, a gente traz aqui para vocês alguns temas que podem cair dentro desse eixo temático. Vamos conhecê-los. O reconhecimento das festas juninas como uma representação cultural brasileira. É interessante pensar nesse reconhecimento das festas juninas, porque isso foi uma legislação aprovada no ano passado, que ali trouxe como uma lei muito importante a valorização dessa festa. Ou seja, essa manifestação ganhou um destaque dentro da cultura do Brasil, assim como outras manifestações. É interessante pensar que as festas juninas também têm uma ramificação que depende diretamente da localidade onde essas pessoas estão. No Maranhão se comemora, celebra as festas juninas com base em uma história, mas se você pensar em todo o Nordeste, a gente tem ali manifestações bem distintas e tudo isso é pauta para uma valorização cultural variada e diversificada. Nós temos também um outro possível tema que pode cair, que é o incentivo a projetos culturais no Brasil. Hoje o Brasil conta com grandes leis de incentivo à cultura, inclusive a lei que surgiu também durante o contexto pandêmico, que é chamada de Lei Paulo Gustavo, que pretende ali destinar recursos, repassar recursos para a população artística que não tinha como se sustentar. Esses e outros projetos de incentivo à cultura demonstram aí que esses projetos são grandes estratégias para que essa cultura não seja esquecida. Então, o tema da redação também pode cair relacionado a esse incentivo e principalmente ao fomento e ascensão desses projetos culturais do Brasil em todos os anos. O próprio retorno do Ministério da Cultura nos anos anteriores também serve aí como uma pauta muito importante e relevante, até porque antigamente, né, há 5 anos, o Ministério de Cultura deixou de ter o status de ministério e passou apenas a ser uma secretaria dentro de outro. E todas as vezes vocês sabem que nós temos a presença de um ministério. Isso diz respeito a uma responsabilidade do governo federal e é como se assumisse ali a representação do próprio presidente. Então, a cultura ter o seu próprio ministério, isso também diz muito sobre a responsabilidade, principalmente sobre a importância que o país tem dedicado a essa pasta. E aqui a gente tem um incentivo ao mercado de indústrias no Brasil. A gente também precisa entender que existe uma indústria cultural que domina e que também comercializa todas essas atividades. É preciso que haja aí um incentivo a toda a produção que o Brasil faz e que principalmente isso retorne em lucro para o próprio país. De nada adianta a cultura apenas representar a identidade sem que isso seja revertido em desenvolvimento econômico, em crescimento do PIB e no aumento do índice do desenvolvimento humano do país. Então, se cair qualquer coisa sobre a cultura, você já sabe que você pode passear por um desses aspectos. Para terminar, é preciso que a gente também entenda que cultura está diretamente relacionado a manifestações de grupos específicos, a exemplo de indígenas, a exemplo das populações de terreiro, que até algum tempo não era reconhecido, e todas as outras comunidades tradicionais, que no Brasil já somam aí mais de 50. Hoje nós temos aí uma classificação de 50 tipos de comunidades tradicionais e todas elas apresentam manifestações que devem ser vivenciadas, experienciadas e principalmente rentabilizadas para o crescimento e desenvolvimento da nação. Até a próxima. Tchau, tchau.